Olá, gente, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Continuando aqui nessa sexta-feira 13, eu de olho vivo nas coisas que estão acontecendo aí, vendo todo o cenário político e tudo mais, o que pode interferir ou não nas finanças, porque política está relacionada diretamente com finanças. Um erro que algum político faça lá influencia na bolsa de valores, influencia em tudo. Então, realmente, a questão de política e finanças tem que andar juntas, não pode ser separada, ok? Mas vamos lá, e influencia também na parte, abre aspas, fecha aspas, espiritual, que são estruturas políticas que interferem diretamente ou não nas pessoas. E assim a gente vai fazendo alguns estudos sobre tal situação. Bom, eu andei dando uma analisada em algumas empresas e pude verificar alguns balanços das empresas. Balancete, não balanço. Não balanço é quando o balanço, na verdade, seriam vários balancetes do ano. Cada mês tem um balancete. Balancete é o que está acontecendo naquele momento. E o balanço é o fechamento de todo aquele período de um ano, por exemplo, de 3 meses, ou como a pessoa quiser, do fechamento de fato dos balancetes, que é o balanço. Então, eu dando uma olhadinha nos balanços das empresas, o que eu pude perceber e ouvir de algumas situações de preocupação, tá? Que eu acho que muitos políticos ainda não se atentaram, porque às vezes se coloca um secretário de finanças de uma prefeitura que o cara não sabe nem como é que funciona o mercado. Por isso que é importante você ter parte técnica de fato nessas estruturas, principalmente governamental, porque as empresas fazem isso. Eu nunca vi uma empresa contratar uma pessoa que não tem nada com que a ver com finanças, tipo assim, sou uma empresa de metalúrgica, vou contratar um médico para ser meu CFO, ou seja, meu financeiro, o chefe do financeiro. Nunca vi isso na vida, mas na política, na cidade, às vezes acontecem essas coisas, essas nuances danadas. Então é o seguinte, dentro desse cenário, eu andei fazendo algumas análises, algumas pesquisas e percebi o seguinte: as cidades que têm aeroportos internacionais, elas normalmente elas pegam uma grande parte da receita através de serviços. E com esses fechamentos de voos internacionais está diminuindo, ou seja, muitas cidades, inclusive a minha aqui de Campinas, Guarulhos, que tem movimento muito grande internacional, Rio de Janeiro também, com transporte internacional de pessoas, eles estão sendo muito afetados. Brasília, outro também ponto grave. Então, normalmente são grandes centros que tem isso daí. Belo Horizonte, são grandes cidades que tem essa movimentação, tem aeroportos internacionais. Então, essas cidades já começou a impactar a receita, dinheirinho entrando para as prefeituras. E olha que nós estamos num ano que está num aperto lascado, hein? Aqui na minha cidade, deram aumento para um monte de funcionário, já deram aumento para um monte de funcionário, e a receita vai diminuir. Eu não sei se vai ter dinheiro para pagar todo mundo não, hein? E já estava previsto um monte de greve atrás de greve de funcionalismo que vai estar engessado o salário do povo. Então, gente, olha, esse ano 2020 vai ser o ó do Borogodó, e olha que eu já tinha falado isso aí ano passado, hein? Ai, meu Deus do céu, como que eu não queria ter visto essa cena naquele tempo lá. Eu falei, mas não sabia a mensuração exata, né? Eu tinha visto algumas situações e tudo mais. Bom, vamos lá. Então você tem essa crise. Segunda questão. As cidades com esses travamentos, tipo, vamos fechar aqui a cidade, vamos diminuir, os órgãos públicos vão fechar, não vai ter mais reunião daqui de lá, fecha fórum, fecha não sei o que, vai fechando, tudo reunião de várias pessoas e tudo mais. Automaticamente o fluxo de veículos diminui. Oh, meu Deus do céu, pedágio diminui, receita de serviço de pedágio também, cidades que recebem com pedágio, vai diminuir grande, hein? Vai anotando aí, um a um. Nós também vamos ter uma situação onde as pessoas vão evitar de ficar indo em bares, shoppings, lugares onde tem muitas pessoas, cinema,
E tudo mais. Então, efeito cascata já começou, hein? Efeito cascata já começou. O problema é o seguinte, e outra coisa, combustível abaixou. Petrobras abaixou o valor do combustível. Beleza, hein? Diminui o gasto das pessoas. Pô, isso é maravilhoso, professor, claro. Só que é o seguinte, se eu consumo 10 litros de combustível por mês, mais ou menos, e se ele está valendo R$4, o imposto é em cima de R$4, é porcentagem em cima de R$4. Se a gasolina está maior, está R$5, o imposto é o mesmo, mas em porcentagem, só que a receita em valor nominal era maior. Então, o que acontece? Estados vão diminuir, por isso que os estados não estão diminuindo o negócio da gasolina, o valor dela de gasolina de imposto, porque se eles diminuem, automaticamente o valor nominal... então eles vão segurar e se bobear ainda aumenta para compensar essa falta de dinheiro que está entrando para o governo. Mas o governo federal está baixando, então quem vai sentir na pele a queda dos combustíveis em relação à receita? Governo federal. A gente já vai ver aí IPI, imposto, PIS, COFINS, um monte aí. Então a gente já vai sentir isso daí. O governo federal vai sentir. Eu não sei como é que o Guedes vai se virar com esse negócio não, mas vamos lá. Mesmo porque o Congresso também está subindo um monte de coisa. Vamos lá, vai somando as coisas aí. Vamos lá, travou tudo. Uma empresa para aqui porque não tem peça, a outra para lá porque também não tem peça, começa a diminuir as vendas, começa a diminuir o imposto. Se o país não compra e não vende, automaticamente isso afeta o PIB, porque o PIB é a movimentação de venda final. Então eles pegam o valor de venda final e entra no PIB. Então automaticamente, se eu diminuo as vendas, vai diminuir muito o PIB. Eles estão falando que vai dar 1%, 1,5%. Gente, eu já vi a projeção. Eu acho que vai bater no zerão aí, hein? Vai pegar, fechar a mão ali. Pum, zero. Pelo menos, hein? Principalmente se o PIB você tiver essa inflação grande, porque aí você vai diminuir mais ainda o poder de aquisitivo das pessoas e tudo mais. As empresas vão ter que continuar pagando salário, não sei como é que vão fazer, pagando aluguel, não sei como é que vão fazer. Eu só sei que em serviço o meu já caiu 80%. Veja bem, 80% ainda da minha receita, hein? Graças a Deus que eu sou um bom contador e fiz uma reserva, porque senão eu tava, já tava lascado, se lascando aí. Só que a questão é o seguinte, a questão principal que nós temos que analisar e ter de consciência é que a receita dos governos vão cair. Estão querendo aprovar fazer reforma tributária. Reforma tributária, quando o governo está sem dinheiro, meu querido, isso significa que vão querer aumentar o dinheiro ali, os valores do imposto. Eu tô com medo lascado disso daí. Espero que isso não aconteça. Espero que isso não aconteça. Deixa essa reforma tributária quietinha aí. Porque se fizer agora que o leão tá querendo abocanhar mais ainda, já não teve reajuste de imposto de renda. Agora uma pessoa que ganha um salário mínimo e pouquito já paga imposto de renda. Menos de 2 salários mínimos já tem que pagar imposto de renda, já deduz do imposto de renda. Tá um absurdo isso aí. Olha, eu até entendo a intenção do presidente, que ele falou que o certo seria em torno de 5 mil, né? E eu concordo com ele, só que o ministro da economia, meu filho, ele só quer saber de ganhar, pegar dinheiro. O pensamento dele, filho, ele consegue ser pior do que político, né? Vem imposto, CPMF, bota lá, vamos arrancar. A sorte é que nosso presidente da república segura a onda dele. O certo era mandar pra rua, eu já falei isso, hein? Porque se fosse esse ministro num governo do anterior aí, do que era antes, a gente tava lascado, meu filho. A gente ia subir tudo quanto que era imposto. Esse homem, ele gosta de dinheiro, ele gosta de mostrar número, arrancando dinheiro de tudo quanto que é lugar. É um perigo esse ministro aí. Alguém segura esse homem aí. Vamos lá. Então, o que eu quero falar para vocês? Eu andei dando análise de mercado e uma coisa vai puxar a outra. Então, esse motor que estava lento, querendo sair, andar para frente,
ele está começando a andar para trás. Pelos números que eu estou vendo nas empresas, esse motor que estava saindo na primeira marcha, porque ele é um motor pesado, que ele está tentando movimentar, parou e está voltando para trás e andando para trás. Um perigo, tanto para o governo quanto para a nossa economia, tudo mais. Vai ter que enfiar dinheiro. Esse liberalismo que ele tá falando aí, isso aí não vai colar não, filho. Infelizmente, o governo vai ter que arrumar dinheiro dos findos com fundó e vai ter que botar para quebrar ali, para movimentar a economia. Se não fizer, efeito cascata vai vindo. Pum, 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 pá. Vai explodir tudo quanto que é prefeitura. As prefeituras que já estão assim, apertada, vai terminar de explodir. A pressão tá grande para custos de saúde por causa do corona. Mais uma pressão violenta para aumento de salário, um monte de governador aumentando o salário aí de polícias e tudo mais. Eu não tô falando que não tem que aumentar, tem que aumentar. Esses caras estão passando aperto. Só que o problema é o seguinte, eles estão exigindo aumento numa crise sem precedente. Meu querido, não dá. Governo que fizer isso vai ser de uma irresponsabilidade muito grande. Não é que eu já fui policial. Eu sei como é que o negócio é. Aperta de um jeito e não tem pra onde ir, porque não tem sindicato, só tem associação. Não pode fazer greve, não pode fazer um monte de coisa. Mas agora não é o momento, porque se estourar uma atrás da outra, greve de polícia e mais a greve dos funcionários públicos, mais... Cara... não vai ter jeito. Esse ano é o ano do Borogodó. Pensa numa situação gravíssima que nós estamos entrando, numa situação bem delicada e bem grave. Aí o que vai acontecer? O ministro vai querer fazer surgir dinheiro de alguma coisa. Ele vai pegar e vai falar assim, vamos abaixar os juros do cupom, porque o povo engole essa historinha que a gente inventou, que abaixar juros é bom, coisa de país primeiro mundo, que isso aí vai ajudar a economia, que isso daí vai não sei o quê. Gente, ele abaixando os juros mais ainda, vocês vão ver o que vai acontecer. O homem tá brincando. E a inflação só não bateu na nossa porta com força total, inclusive até baixou um pouquinho, porque a retração de todas as empresas está sendo tamanha, tá tão grande, mas tá tão grande, que elas estão assim, vamos segurar e vamos tacar a culpa, nós, diretor das multinacionais, vamos tacar a culpa no corona e vamos ver se nós regula o negócio aí. Mas já tem empresa grande que tá falando assim, eu não tô nem aí, eu vou repassar e já tô repassando, que é o caso da empresa de veículo Corolla, já falou 30%, 30%. Inflação 30%. Eu já falei disso, hein? Anunciou ontem subida nesses últimos, deu o que, 6 meses, últimos 6, 7 meses, subiu um monte, explodiu o valor. Por quê, meu filho? É o que está acontecendo, os caras estão subindo o dólar, vai explodir a inflação. E depois que as empresas sobem, elas não abaixam, é igual o posto de gasolina. Subiu, abaixou o preço na refinaria, eles não abaixam. Eles falam assim, é a chance que nós temos de encher o saquinho nosso de dinheiro, porque nós estamos apertado. O povo está parando de andar de carro, está diminuindo o fluxo de carro, e aí se eu abaixar, vai diminuir minha receita, o salário dos frentistas está vindo, e eu tenho que pagar uns custos. Então, por isso que não abaixa o valor do combustível. As pessoas falam assim, mas os caras não abaixam. Não sei. Cara, é claro, os caras estão aproveitando. Se o governo abaixou, ele falou, opa, isso aí é típico da inflação, cara. É assim que funciona. Os caras falam, opa, é a oportunidade que eu tenho de aumentar minha margem. Porque minha margem foi estrangulando, que agora eu vou tentar reverter essa minha margem ao máximo que puder. E isso está acontecendo com o pessoal do posto de gasolina. E você vai ver começar a acontecer com um monte de outras empresas aí, hein? Supermercado mantém a margem do começo ao fim, beleza. O supermercado não vai ficar subindo e descendo. Só que
As indústrias vão começar a subir, hein? E eu já andei conversando com uns par de diretor de multinacional aí, e os caras falaram assim, Ricardo, nós não vamos subir pouco não, viu, Ricardo? Nós vamos subir 60% para poder recuperar o atrasado e manter um valor que eu não fique reajustando outros tempos, pra, tipo, criar uma estabilidade. O que vai acontecer, eu não sei, pro governo vai ser bom, porque aumentando 60%, a margem, como é em porcentagem, o imposto aumenta para eles. Só que a inflação e o aperto das pessoas vai bater lá nos índices lá da inflação, vindo assim que nem um cometa, que nem um meteoro vindo explodindo tudo e botando para quebrar. Então, a bomba já foi armada. Tá para acender. Eles só não acenderam porque eles não têm condição. Eles falaram assim, Ricardo, o que nós vamos usar? Ó, presta atenção no que eles me falaram, hein? Não foi... foi meia dúzia que falou para mim. E essa meia dúzia eu tento replicar para os outros, porque tem lógica. O que eles falaram para mim? Eles falaram assim, Ricardo, nós estamos esperando faltar comida, o povo tudo sair para comprar as coisas no supermercado, e os supermercados chegar para nós e falar, eu preciso do dobro disso, eu preciso do dobro daquilo, eu preciso do dobro, porque tá indo tudo. É onde a gente pega e pá, aumenta o valor, porque sumiu, ficou escasso. É uma desculpa que a gente consegue enfiar no supermercado. Aí, volta na normalidade, nós não vamos abaixar o preço. É isso que vai acontecer. Prestem atenção. Gente, é um informe, não é uma informação, hein? E eu não vou falar quem me falou, porque foi tudo pelos bastidores, como se fosse amigo, batendo papo. Ô, Paulo, como é que você tá? E aí, o que você tá vendo? Olha, vai acontecer isso, isso, isso. Ó, vai acontecer isso, isso, isso. Então eu já tô passando para vocês que a bomba atômica financeira já tá para ser estourada. Só estão esperando faltar coisa no supermercado, as coisas fechar tudo, é aonde eles vão pegar e vão... Pá, o povo comprou um monte, pá! Depois explode tudo e não vão abaixar o preço. Foi o que me foi dito. Se é verdade ou não, não sei, mas é um indicativo. Gente, vocês entenderam a lógica do negócio? O importante é entender a lógica de pensamento dos caras lá da empresa, das empresas. O bicho, a hora que pegar, a hora que o dragão levantar e soltar a fumacinha, você sai correndo, porque o fogo do dragão da inflação vai chegar para chegar, hein? Gente, eu falo as claras e que se lasque tralalá, porque o que eu tô falando para vocês é a verdade. Ou esse ministro regaça no câmbio e faz esse dólar ir para 3,80, ou vocês vão ver o que nos espera aqui, ó, na esquininha do lado nosso. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma de uma possibilidade, não que vai acontecer de fato, porque eu não analisei todo mundo do mercado, eu peguei uma área muito restritinha, um amiguinho aqui, outro ali, mas é uma sinalização muito séria e muito perigosa. Que Deus abençoe, jamais a verdade absoluta. Namastê.